Muita gente pensa que a sarcopenia é uma condição clínica que acomete apenas os idosos, mas não é assim não. A sarcopenia, ela acomete uma série de outras condições clínicas, é porque todas as vezes que a gente fala em idosos, inevitavelmente a gente termina falando em perda de massa muscular, em perda de força, em perda de desempenho funcional, prevenção de sarcopenia. Muitas vezes a gente fala em idosos sarcopênicos, ou seja, aquele idoso que tem uma queda importante e significativa de massa muscular, de força e desempenho funcional. Mas é importante você saber que a sarcopenia não acomete apenas os idosos. A sarcopenia, ela também está presente em outras condições clínicas, como por exemplo no câncer, no HIV, na Covid-19 e na doença renal crônica, que é o que a gente vai falar hoje. É muito comum pacientes com doença renal crônica que fazem hemodiálise de manutenção apresentarem sarcopenia, por uma série de motivos. Um deles é que é muito comum esses pacientes terem um grau elevado de inatividade física e de comportamento sedentário. Além disso, a condição crônica deles, de doença renal crônica, faz com que eles tenham uma diminuição significativa na sua capacidade de realizar exercício. Então você junta ali um comportamento sedentário muito alto, um grau elevado de inatividade física, uma capacidade de realizar exercício muito baixa, com outras alterações orgânicas desencadeadas pela doença renal crônica, e aí você tem o aparecimento da sarcopenia, ou melhor, você tem um aumento nas chances do aparecimento da sarcopenia. Então, utilizar intervenções para reverter esse quadro de sarcopenia em pacientes com doença renal crônica que estão fazendo hemodiálise de manutenção é extremamente importante. E uma dessas intervenções é a musculação. Sim, a musculação ela pode ser aplicada em pacientes com doença renal crônica. Eu vou mostrar para vocês um estudo, na verdade, uma meta-análise mostrando isso. O estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2024, portanto no ano passado, foi uma meta-análise, vou colocar aqui para você ver, e essa meta-análise ela pegou 9 estudos que investigavam o efeito da musculação no tratamento da sarcopenia em pacientes com doença renal crônica que estavam sendo submetidos à hemodiálise de manutenção. Eles não verificaram apenas o efeito da musculação nos ganhos de força muscular e massa muscular e função física, mas também na função renal desses pacientes. E aí, juntando esses 9 estudos, dava um total de 541 participantes. E aí, quais foram os resultados? Esses pesquisadores verificaram que esses pacientes com doença renal crônica que estavam sendo submetidos à hemodiálise de manutenção tiveram aumentos significativos na força do aperto de mão, no desempenho do teste de caminhada de 6 minutos, na massa muscular, inclusive aumentos significativos nos níveis de albumina plasmática. Eu vou comentar cada ponto desse aí, tá? Então vamos começar pela força muscular. Você deve estar se perguntando por que é importante um paciente com doença renal crônica que está fazendo hemodiálise de manutenção ganhar força muscular, mas não só força muscular, massa muscular também. É importante você saber que a força muscular é um preditor independente de mortalidade por todas as causas em pacientes com doença renal crônica. Traduzindo em miúdos, pacientes com doença renal crônica que têm perdas significativas na força muscular, que têm menor nível de força muscular, têm mais chances de morrer por todas as causas. Mortalidade por todas as causas significa mortalidade por doença cardiovascular, por diabetes, pela própria doença renal crônica, por câncer, ou por quedas, ou qualquer outra causa. Por isso, mortalidade por todas as causas. Então, pacientes que têm uma perda significativa na força muscular, ou que têm menos força muscular, ou um baixo nível de força muscular, eles têm uma chance maior de mortalidade por todas as causas. É por isso que é importante promover intervenções, como por exemplo a musculação, para aumentar esse nível de força muscular. E uma das formas de avaliar a força muscular geral do corpo é através da força do aperto de mão. A força do aperto de mão, quando você tem um aumento significativo na força do aperto de mão, isso é um indicativo de que você teve aumentos significativos na força muscular em outras partes do corpo. Isso é um ponto muito importante quando nós falamos em pacientes com doença renal crônica. Em relação à massa muscular, é importante esses pacientes terem um ganho significativo, porque além dela ser muito comprometida pela doença renal crônica, por isso que eles terminam desencadeando um quadro de sarcopenia, a perda de massa muscular também desencadeia, também leva a uma perda importante na força muscular, um comprometimento no metabolismo de uma forma geral, inclusive a perda da massa muscular ou um nível mais baixo de massa muscular aumenta a chance de mortalidade por todas as causas também. No entanto, quando você compara massa muscular com força muscular, a perda na força muscular ou ter um nível de força muscular mais baixo é mais importante para aumentar as chances de mortalidade por todas as causas em pacientes com doença renal crônica. Então, se você me perguntar o que é mais importante para esses pacientes, ganhar massa muscular ou ganhar força muscular parece que é mais importante, não só na condição de doença renal crônica, mas também em outras condições clínicas, inclusive em pessoas saudáveis. A força muscular parece que é mais importante para diminuir a chance de mortalidade por todas as causas do que a massa muscular. Isso não significa que a massa muscular não é importante, apenas que a força muscular parece que tem uma importância maior. Em relação ao aumento significativo no desempenho do teste de caminhada de 6 minutos, esse teste ele avalia a função física, então nós podemos dizer que esses pacientes com doença renal crônica tiveram aumentos significativos na sua função física, na sua funcionalidade. Estudos têm demonstrado uma relação entre o aumento no desempenho do teste de caminhada de 6 minutos e um aumento na expectativa de vida em pacientes com doença renal crônica. E além de melhorar a força muscular, a massa muscular e a funcionalidade, eles ainda melhoraram a função renal porque aumentaram os níveis de albumina plasmática. Então, observe, os exercícios de força, no caso a musculação aqui,
parece ser essencial, fundamental no tratamento da sarcopenia, que é muito comum em pacientes com doença renal crônica, porque o treinamento resistido aplicado na dose correta, na dose apropriada, prescrito por profissionais de educação física, consegue aumentar a massa muscular, consegue aumentar a força muscular, consegue melhorar a função física, ou seja, melhorar o desempenho funcional e, além disso, melhorar a função renal. É isso que me encanta no treinamento resistido, é isso que me encanta na musculação. É a capacidade dela de, quando bem prescrita, melhorar a qualidade de vida e a saúde de uma forma geral, não só em pacientes com doença renal crônica, mas em uma série de doenças crônicas. O treinamento resistido ele melhora o quadro de hipertensos, diabéticos do tipo 2, portadores de câncer, HIV, melhora a qualidade de vida em idosos, saudáveis ou com doenças crônicas. Treinamento resistido melhora o quadro clínico de depressivos, ansiosos, portadores da doença de Parkinson, Alzheimer, dentre várias outras doenças crônicas. É por isso que eu me aborreço quando as pessoas tentam reduzir a musculação unicamente a shape, bunda e bíceps. Acredite, a musculação vai muito, mas muito além disso. Musculação também serve para melhorar a saúde das pessoas, inclusive a saúde de doentes renais crônicos, prevenindo ou tratando a sarcopenia e melhorando a saúde renal dessas pessoas. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.